Muito bem. O que está escrito ali atrás? As artimanhas do diabo. Muito bem. Começamos a falar sobre esse assunto no domingo passado e queremos concluir a mensagem hoje. Eu quero convidar você para fechar os olhos mais uma vez, se você assim concordar. Se não, você pode ficar com os olhos abertos. Não é pecado orar de olho aberto. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada filho, de cada filha do Senhor, que nesta noite veio adorar ao Senhor neste lugar. Obrigado, Deus, por tudo que já recebemos do Senhor e já oferecemos ao Senhor nesse culto. Eu peço que especialmente o Senhor tome as nossas vidas, de modo que os nossos sentidos sejam levados cativos ao Teu trono, para que nesta hora nenhuma seta, nenhum pensamento, nenhum sentimento, nenhum incômodo, seja no corpo ou na alma, nos impeça de receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Poderoso Deus, em nome de Jesus, traga sobre nós uma santa quietude. Dá-nos o poder de mantermos o nosso celular no modo avião e o nosso coração totalmente ligado no Teu coração, a fim de que, Pai, sejamos homens e mulheres, jovens, adolescentes habilitados a nesta terra discernir as astúcias e as ciladas do diabo, a fim de não cairmos nas suas artimanhas e vivermos vida mais abundante, segundo a vontade e o propósito da vinda de Cristo, para nos ligar diretamente no Senhor. Essa é minha oração, Paizinho querido, com o coração cheio de gratidão, por mais esse momento que o Senhor nos concede na Tua presença, e eu oro em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e quem concorda diga amém. Eu não sei se você sabe, ou se você está lembrado, que a igreja de Corinto era a igreja mais pneumatizada da era primitiva. Pneumatizada, pneuma é espírito, é a igreja mais cheia de dons da era primitiva. A igreja de Corinto, quando então o apóstolo Paulo escreve a sua primeira epístola a essa igreja, ele diz que não dava para negar que Deus estava entre eles, porque não lhes faltava nenhum dom. Os presentes de Deus, as capacitações para manifestar o poder de Deus, existiam em abundância na igreja de Corinto, mas ao mesmo tempo, a igreja de Corinto era a igreja mais carnal, a igreja que dava mais problema para o apóstolo Paulo resolver debaixo da sabedoria do Espírito Santo, porque embora eles fossem revestidos de dons, eles não desenvolveram intimidade com Deus. A Bíblia ensina que o dom dado é irrevogável, então é possível receber um dom e não tornar-se uma pessoa espiritual. E aconteceu nessa igreja, cheia de dons, mas um pouco complicada nos relacionamentos, de uma certa pessoa praticar algo grotesco, terrível, e precisar ser disciplinada. E a pessoa foi disciplinada, ela se sujeitou à disciplina, e ela passou pelo processo, e então foi trazida de volta à comunhão com os irmãos. As questões mal resolvidas do coração dela e das outras pessoas que estavam envolvidas na situação foram tratadas. Porém, alguns da igreja não queriam mais aceitar aquela pessoa na comunhão do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, nesse capítulo 2 de 2 Coríntios, da segunda epístola, da segunda carta ao povo de Corinto, no versículo 5, diz o seguinte para a igreja, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, se um de vós tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim pessoalmente, mas, em parte, para não ser severo demais, a todos vós. Assim, a punição que foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é suficiente. Agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo, para que não seja dominado por amargura excessiva. Portanto, insisto convosco
que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber se, por meio dessa prova, sereis obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Curiosamente, irmãos, o centro dessa mensagem, a chave dessa mensagem está em receber perdão e em dar perdão. Com certeza absoluta, dar perdão não é característica natural do ser humano. Dar perdão tem a ver com ter recebido o perdão de Deus. Quando eu vivo perdoado por Deus, o poder de Deus está vivo dentro de mim e me habilita a liberar perdão. Quando eu não recebo o perdão de Deus, eu estou sujeito a cair nas artimanhas do diabo. Não receber o perdão de Deus, ou reter o perdão que eu preciso dar para alguém, pode fazer de mim alguém mais facilmente enganável, mais facilmente sujeito às sutilezas do inimigo. Por isso, no domingo passado eu disse que nós precisamos urgentemente construir uma mentalidade que nos proporcione menos embate interno. Não é possível viver na terra sem batalhas interiores. Não é possível. Para ninguém isso é possível. Não existe quem viva na terra sem uma ou outra batalha interna. Mas é possível viver com menos batalhas internas. Por isso precisamos desenvolver, construir uma mentalidade fundamentada na palavra de Deus, a fim de que tenhamos paz para vivermos relacionamentos agradáveis ao Deus Criador. O relacionamento tem que ser primeiramente agradável a Deus, porque se a prioridade for eu me agradar, alguém será desagradado. Agora, quando a prioridade é viver relacionamentos que agradam ao Deus que ninguém nunca viu, mas que nós sabemos que existe, nós viemos aqui prestar culto a Ele nessa noite, então nós seremos flexíveis, misericordiosos, bondosos uns com os outros. Se eu decido procurar ser agradável a Deus, no modo de me relacionar com as pessoas que estão à minha volta, eu posso, então, quer comendo, bebendo ou fazendo outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Assim eu terei condições de realizar a obra do meu Pai sobre a face da terra. E eu quero lembrar algumas sentenças importantíssimas que falamos no domingo passado, e a primeira delas é: a maioria das pessoas enfrentam problemas que não precisariam mais enfrentar se não tivessem medo de discernir o natural do espiritual. Tem pessoas que só de falar o nome do diabo, elas já procuram uma madeira para bater, como se bater na madeira afugentasse as trevas. Tem gente que carrega uma cruz no pescoço e coloca outra na porta da casa, como se o diabo tivesse medo de cruz. A Bíblia diz que ele teme e se sujeita à autoridade daquele que foi crucificado, mas no terceiro dia ressuscitou. Cruz é lugar de maldição. Jesus foi considerado maldito porque ele foi pendurado no madeiro. Não é a cruz que tem poder, não é a cruz que afugenta Satanás, é a presença de Deus na sua vida. É a presença do Cristo que morreu no seu lugar e no meu na cruz do Calvário. Então a verdade absoluta é essa: nós não precisamos ter medo de discernir o espiritual, nós não precisamos negar, correr, melhor não aprender, não. Nós somos corpo, alma e espírito, e precisamos estar versados, precisamos crescer.
nas 3 áreas da nossa vida sobre a face dessa terra. E para isso nós precisamos entender que quem tem que nos temer é o diabo, e não nós temermos ao diabo. A Bíblia diz que se nós tivermos Cristo como cabeça, o lugar do diabo é debaixo da sola dos nossos pés. Cristo ser o cabeça não significa apenas acreditar nele, mas significa obedecer a ele, andar na vontade dele, conhecer os mandamentos dele, guardar os mandamentos dele. Posso ouvir um amém? Amém. Quando eu conheço a Cristo, guardo os seus mandamentos, ando na sua vontade, eu usufruo da paz que excede todo o entendimento. Conhecendo a Jesus, me sujeitando à sua vontade, guardando os seus mandamentos, eu estou então no centro da vontade de Deus. E quando eu estou no centro da vontade de Deus, a Bíblia garante que o diabo vai fugir de mim, vai fugir de você. Isso vale em glória a Deus ou não? Então você não precisa ser entendido de nenhum tipo de espiritismo ou satanismo. Você não precisa conhecer o diabo para que ele te tema, você precisa conhecer a Deus. Agora é preciso aprender as suas artimanhas, nós não podemos ignorá-las para não cair nelas. Posso ouvir um amém? É importante ter a consciência que o serviço do diabo é trabalhar para confundir as nossas mentes. Está escrito em 1 Pedro 5,8: seja sóbrio e vigilante. O diabo, o vosso adversário, ele lhe anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para que ele possa devorar, tragar. Veja bem, a Bíblia chama de leão o Senhor Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. E o apóstolo Pedro ensina que ele ruge como um leão. Ele ruge como um leão, mas ele não é um leão. Interessante que algumas coisas, para nós adultos, parece que são mais difíceis de entender. Me veio aqui agora na memória algo que eu sempre faço com as crianças, principalmente aquelas que eu encontro pela primeira vez. Eu sempre digo para elas assim: você conhece o Pato Donald? Elas ficam impressionadas: nossa, você fala que nem o Pato Donald. E algumas dizem assim: mas você não é o Pato Donald, né? Está me entendendo ou não? Às vezes parece que o diabo tem mais poder do que Jesus Cristo. Tem gente que tem mais medo de se encontrar com o diabo do que de sair da vontade de Deus. E o diabo é uma criatura, tudo bem, espiritual, mas ele é criatura que nem você e eu, porque Deus só existe um, e o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai está sentado no trono, o Filho está sentado à direita do Pai intercedendo por nós, e o Espírito Santo está onde? Habitando dentro de nós. Por isso a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que o diabo e seus demônios que agem no mundo. Pergunta para o seu vizinho: você precisa ter medo? Medo não, mas você não pode ignorar as suas artimanhas. E eu vou repetir: o primeiro princípio para não cair nas artimanhas e para ter autoridade sobre o enganador é ter um coração limpo, ter um coração puro, ter um coração plenamente perdoado e um coração capaz de dar perdão. O serviço do diabo é trabalhar para confundir as nossas mentes. O inimigo geralmente se manifesta usando pessoas que estão próximas a nós. O que é mais fácil? O que é mais fácil dizer para quem está perto de nós? O diabo pode usar você para me incomodar, hein? Ou dizer: olha, o diabo pode até me usar, e se ele me usar, você me perdoa. O que é mais fácil dizer? Diga aí para o seu vizinho: o diabo pode usar você para me atrapalhar. Agora diga: o diabo pode me usar para te atrapalhar. Se acontecer, esteja pronto para me perdoar. Vocês perceberam a diferença no volume?
Perceberam? Quando o diabo pode usar você, a gente enfatiza. Agora, quando o diabo pode me usar, ele pode me usar. Se você tiver a consciência que você pode ser usado, você vai desenvolver a capacidade de, com mais facilidade, reconhecer quando erra. Agora, quando você acha que só os outros é que erram e você é o ó do borogodó, você é inerrante, infalível e quase Deus, inefável. Aí é uma dificuldade para pedir um perdão, para pedir uma desculpa. E a maioria das pessoas que tem dificuldade para se acertar com as outras, elas às vezes passam uma temporada passando mal, quando um simples me perdoa resolveria tudo. Saiba, meu irmão, assim como Deus, eu ministrei isso com muita clareza no domingo passado, quer e pode se mover através da minha e da sua vida, se nós dermos bobeira, o diabo também. Se porventura ele me usar, esteja pronto para me perdoar. Diga aí para o seu vizinho, se porventura ele me usar, para te machucar, esteja pronto para me perdoar. Uma das maiores artimanhas do diabo nos nossos dias é fazer os cristãos viverem a unção do macaco. Conhece a unção do macaco? Não. Ela é muito comum, principalmente na era da igreja pós-moderna. Mas antes de falar da unção do macaco, deixa eu falar da unção da lagartixa. Quem já ouviu falar da unção da lagartixa? Uns pregadores que tinham o poder de orar para a pessoa e a pessoa era lançada na parede, ela grudava na parede. Quem já ouviu falar? Quem já viu no YouTube? Tem gente que já viu também, não estou inventando, vocês estão achando que eu estou inventando? É sério. Unção da lagartixa, meu Deus. Ou a unção do leão. Tem uma pastora famosa no Brasil, uma cantora que nos ensinou muito a adorar a Deus com hinos belíssimos. Ela num show recebeu a unção do leão, Ana Paula Valadão, quem viu? Ela recebeu a unção do leão, começou a andar de 4 no palco e a rugir como um leão, meu Deus do céu. Eu pergunto para você, será que o Espírito de Deus tem alguma coisa a ver com isso? Não, aquela manifestação é uma reação da pessoa, não necessariamente o Espírito de Deus é quem faz aquilo. Mas e a unção do macaco? Vou falar daqui a pouco. Primeiro deixa eu contar uma experiência que eu tive lá em Três Lagoas. Eu estudei violão 3 meses, mas como eu não conseguia pegar ritmo, eu desisti. Mas um professor muito querido, um sujeito superdotado, e numa das tantas aulas que eu fui nesses 3 meses, um dia Deus me usou para entregar uma profecia para esse amado irmão. E naqueles primeiros dias de fé cristã, quando eu experimentava alguma manifestação além de Deus, eu tremia demais, eu tremia muito, ia falando e tremendo, e algumas vezes eu me entregava para aquele momento, e depois que eu completava a obra, eu capotava. Pensa num prazer, era ser usado e depois capotar, ficar apagado. E naquele dia, eu entreguei uma profecia para esse servo de Deus, do trono de Deus, sobre o relacionamento dele, sobre o casamento dele, mas no final eu capotei. E quando eu capotei, o irmão então discerniu que eu tinha demônio. Porque o irmão nasceu e cresceu na Igreja Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus, quem é assembleiano raiz, caiu na unção é demônio. Quem cresceu na Assembleia de Deus, levanta a mão, pelo amor de Deus. Estou falando bobagem ou é verdade? É verdade ou não é, pastor Marcelo? Estevão? Caiu é demônio, mas eu não tinha demônio, eu estava na unção, no poder. Quando o Espírito de Deus vinha de modo diferenciado sobre mim, eu tinha prazer em tremer, em sacudir tudo e cair. O Espírito de Deus que me derrubou, fui eu que me entreguei. O Espírito de Deus sabia que aquele irmão tinha problema com isso, sim ou não? O mesmo Espírito que me usou para falar com o irmão, no final não ia me fazer capotar. A capotagem tinha a ver com a minha reação. Tem alguns irmãos que quando sentem uma unção um pouco maior, já viram isso?
Tem algum problema nisso? Nenhum. Agora, dizer que isso é o Espírito Santo que produz, não é. A unção vem e eu reajo a ela. Quem está me entendendo? É isso aí. Foi o que aconteceu comigo. Deus me usou e eu me soltei, porque o Espírito é sujeito ao profeta. Infelizmente o irmão então achou que era o cão que estava falando, não considerou o que Deus falou, infelizmente o casamento acabou, e a vida dele não anda tão boa, porque eu não vigiei. Neófito, novo na fé, nasci numa igreja onde o povo nem acreditava nessas coisas, e Deus me deu esses dons e ninguém me ensinou a administrar, levou um tempo até eu aprender. Mas uma das maiores artimanhas do diabo hoje é a unção do macaco. Qual é a prática diária do macaco? Pular de galho em galho. Ontem nós estávamos aqui no café com o apóstolo, eu falei para os irmãos que estavam aqui, olha, não é a propósito da Aliança Cristã Church transferir evangélicos de uma denominação para cá, de uma denominação para outra. Isso não é propósito de Deus, irmãos. Não é propósito de Deus. Tudo bem, existem determinadas circunstâncias que nos impedem de continuar no lugar onde nós estamos, ou nós estávamos. Por quê? O pastor está no pecado, a igreja virou comércio, Jesus de Nazaré não é mais o centro, e algumas outras coisas mais. Existem verdades que nos dão essa liberdade, mas ainda assim não é a melhor opção. Tem gente simplesmente mudando de casa de oração porque não gostou da gravata do pastor. Um dia o pastor apareceu lá com uma gravata, com um desenho, o cara não gostou do desenho da gravata, e por causa disso ele sai fora. Está com a unção de quem mesmo? A Bíblia diz que todo o povo de Israel foi levantado de quantas tribos? 12. Você não vê na Bíblia, Zebulon agora, eu quero ser da tribo de Judá, Naftali, eu quero ser de Issacar. Não tem isso, quem nasceu na tribo de Judá vai ficar na tribo de Judá. E hoje, irmãos, por qualquer coisa, os crentes não têm mais compromisso e nem endereço. Eu pergunto para você, tem como mudar para outra igreja? O Deus Criador dos céus e da terra tem 2 igrejas? Deus tem uma igreja só, que acontece em muitas denominações. Deus é tão bom que Ele permite que tenha igreja do jeito, do gosto de cada freguês. Aliás, infelizmente, os evangélicos dos nossos dias são mais fregueses das denominações do que verdadeiros discípulos de Jesus. Então, quando o freguês não está gostando muito da comida que está sendo servida, ou quando tem alguma novidade em algum lugar, o freguês muda de endereço. Diga para o seu vizinho, isso é artimanha do diabo. A mesma coisa está acontecendo nos casamentos. Está cheio de filhos sem pai e sem mãe, sem direção. Por quê? Qualquer coisinha que acontece, vou largar. Mesmo a Bíblia dizendo que Deus odeia o divórcio, agora os pastores estão largando, e os miseráveis vão no púlpito e dão justificativa. Repita comigo, a artimanha do diabo. A unção do macaco está passando perto de você? Fala, sai! Para ilustrar melhor e passar para outro ponto, algo que todo mundo vai entender. Nós sabemos que toda árvore frutífera precisa ter raízes saudáveis. Quando você planta uma árvore e ela ainda é tenra, pequena, não é muito difícil você tirá-la da terra e todas as raízes saem junto. Você planta em outra terra. Na medida que ela vai crescendo, o tronco vai se formando, a copa vai aumentando. Para você tirar aquela mesma árvore da terra, muitas raízes vão ficar ali, sim ou não? Se você tira de novo, mais algumas raízes ficam, até que chega a hora que aquela árvore tem um tronco bonito, uma copa frondosa, mas ela já não tem mais raízes profundas.
Por isso, boa parte da cristandade evangélica sobre a face da terra acredita em Deus, diz que ama a Deus, mas não guarda os mandamentos de Deus e nem dá fruto. Por quê? Não tem mais raiz profunda. Isso é artimanha do diabo. Ontem aqui no café, eu falei para os irmãos, pense bem, se é aqui que você quer plantar a sua árvore. Se você não tem certeza, venha mais alguns cultos. E se você encontrar algum lugar que pulse mais forte no seu coração, analise também, para depois que você plantar a sua árvore, você não mude por qualquer coisinha que acontece. Porque a verdadeira igreja de Cristo, irmãos, não é lugar para você e eu sermos entretidos, é lugar para nós sermos preparados, é lugar para nós sermos edificados, para trabalhar para o nosso Pai sobre a face da terra. Posso ouvir um amém? Agora, a maioria dos crentes hoje querem igreja só para receber, para fazer cosquinha na costela, para apresentar alguma novidade, sendo que a Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol. Irmãos, não tem novidade, a realidade é: quer agradar a Deus e vencer o diabo, leia a Bíblia todo dia, ore todo dia e jejue de vez em quando, não deixe de congregar, não deixe a comunhão, é simples. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias o enganador manifestaria coisas que, se possível, ia enganar até aqueles que são maduros na fé, que foram escolhidos e eleitos. Pergunta para o seu vizinho: você conhece esse versículo? E uma das maneiras de ele enfraquecer o povo de Deus é essa, de ficar fazendo do povo peteca, para lá e para cá. Coisa terrível. Nos nossos dias, irmãos, é muito comum pessoas dizerem assim: olha, eu vou deixar para lá porque eu quero viver em paz, vou me entregar para o tempo, porque o tempo vai resolver os problemas de relacionamento. Falei domingo passado que a principal obra do diabo é causar problema relacional. É impossível ser cheio do Espírito Santo se não tiver de bem com as pessoas que moram mais perto de você. Não, o tempo resolve. Eu pergunto para você: será que o tempo resolve mesmo? As pessoas mais velhas que moram ao seu redor são mais fáceis de lidar do que as crianças? Vai dar um remedinho amargo para a criança, um comprimido. Criança é difícil para tomar comprimido. Você tenta: querido, toma aqui esse comprimidinho, é um AF vinho. Tem aqui o suquinho que você gosta, o iogurte que você gosta, o leite que você gosta, o refrigerante. Toma, querido, toma que eu levo você na sorveteria. A criança acaba tomando, mas vai dar o mesmo comprimidinho para um vovô birrento. Quando o guri é marrento e ele bate o pé: eu não quero tomar sorvete, nem quero tomar comprimido. Quando a gente perde a paciência, você fala para o guri: ou você toma, ou vou enfiar na sua goela. Não, ninguém faz isso, irmãos. Não, o apóstolo é louco, ele dá uns exemplos que não existem. É o contrário, né, irmãos? Quando a criança faz a gente perder a paciência, não é bem assim? Agora, tem como falar isso com o pai? Tem como falar isso com o vô? Dá para falar: ô velho, toma, eu vou enfiar esse remédio na sua garganta. O velhinho vai falar assim, principalmente se for crente: você não conhece o que está na Bíblia não, meu filho? Tem que honrar o pai, o vô é 2 em dobro a honra. Se você fizer isso comigo, você está amaldiçoado. E a criança, depois que se dá um berro com ela e fala que vai enfiar a goela abaixo, geralmente ela faz o quê? Vou tomar, papai. O tempo resolve alguma coisa? Pergunte para o seu vizinho: o tempo resolve alguma coisa? O tempo não resolve não, irmãos. Sabe quem que tem que resolver as pendências que estão dentro de você? Sabe quem? Você. Com a ajuda de Deus. O tempo só serve para camuflar, para achar que está tudo resolvido e não tem nada resolvido. Uma outra astúcia
Uma das coisas que o diabo mais gosta para pegar as pessoas nas suas artimanhas é o isolamento. O isolamento é a atitude preferida do diabo na vida do ser humano, seja ele crente ou não crente, porque a pessoa que se isola se torna uma presa fácil. Meus filhos estudam a 200 metros da nossa casa, então vão a pé, voltam a pé, graças a Deus. E é costume da turma da escola sair do colégio para almoçar no Comper ali da Brilhante. E dias para trás estava virando moda, cada dupla, cada 3, na hora de ir para almoçar, com seu celularzinho no bolso, o miserável do lazarento que quer tomar uma cervejinha, passa o celular. Agora estão indo para o Comper em quantos, João? É só em bando. Porque se é 2 ou 3 fica fácil, agora se tem 30, 20, fica fácil, sim ou não? Intimida. Então o isolamento faz com que nós nos tornemos presas fáceis do diabo. A nossa casa agora tem um muro na frente, por um bom tempo era uma grade vazada. Algumas pessoas eu livrei de ser assaltada, teve gente que eu livrei de ser abusada, e eu acho que a minha esposa agradece a Deus por ter aquele muro lá, que às vezes eu estava ali no meu escritório, passava alguém, e dali a pouco passava outra criatura, e eu tenho essa, não sei se é um karma ou se é um dom, de sentir a vibração da alma, e quando eu via que era gente ruim atrás de gente boa, eu já saía atrás, às vezes com uma marreta, às vezes com um pedaço de pau. Sério? No dia que eu percebi que a moça ia ser abusada, eu saí de carro, falei para minha esposa, eu vou livrar uma moça de ser estuprada. Saí de carro, as criaturas deram uma volta pela Albert Sabin, eu entrei na contramão e disse para a moça que estava no ponto de ônibus, entra aqui no carro. Quem é você? Eu falei, olha lá na esquina, tem 2 ali te esperando. Aí um cidadão virou de caminhonete e disse para a moça, ó, tem uns caras lá que estão olhando você. A moça entrou no carro, eu levei ela até a frente da minha casa e depois deixei no ponto lá na Júlio de Castilho. A moça ia ser abusada. Irmãos, nos nossos dias, a astúcia do cão está tão grande que a pessoa está sendo ali massacrada na frente da outra, todo mundo fica olhando. Eu não consigo ver o mal prevalecendo e eu ficar de braço cruzado, porque eu fico pensando, se fosse eu gostaria que alguém fizesse alguma coisa por mim. E tem gente sendo enganada, sendo abusada, sendo roubada, estuprada, todos os dias, pelas artimanhas do diabo. E nós temos condição em Deus de fazer alguma coisa? O maior trunfo das trevas surge de corações travados, que acabam por conversar diariamente com o mal, acreditando que estão falando com Deus. É muito fácil, meu irmão, é muito fácil, minha irmã, nós sermos enganados se nós não formos sóbrios e vigilantes. Uma das experiências que eu vivi, que ficou muito claro para mim, você sendo cheio da graça de Deus, é possível você fazer Deus falar, sendo que é o diabo que está te enganando. Eu estudei teologia em São Bento do Sul, Santa Catarina, 5 anos. Eu não queria ir para aquele lugar de jeito nenhum. Deus usou uma pessoa em Campo Grande para falar comigo, que eu nunca tinha visto na vida, a primeira vez que ela me viu, outra em Araçatuba e depois outras pessoas. E eu fui estudar na faculdade top, professores excelentes, todos doutores. Mas chegou uma hora que eu fiquei enfadado do lugar, e eu pedi uma reunião lá para os professores, e eu disse assim, olha, essa escola é muito fria, vocês são muito céticos, vocês não creem no poder de Deus, falei um mundo de pataquada para os professores. Pedi 1 semana de licença, saí de Santa Catarina e fui lá para Atibaia, São Paulo, no seminário Palavra da Vida. Quem já ouviu falar? Algumas pessoas, cheio de querer. Fui lá, a grade bateu, mas antes de ir para lá, eu no meu quarto, na minha piedade, orei a Deus, se o Senhor providenciar alguém
para pagar o seminário para mim em São Paulo, é porque o Senhor quer que eu vá para lá. Quem tinha me mandado lá para Santa Catarina? Deus. Deus no meio do caminho ia mudar de ideia. Mas fui no orelhão, liguei a cobrar para o pastor em Araçatuba, uma igreja onde eu participava de vigílias e de vez em quando pregava, e Deus operava maravilhas, Deus operava cura, Deus operava prodígio. Liguei para o pastor: pastor, eu não aguento mais essa faculdade aqui em Santa Catarina. A coisa aqui é muito fria, e eu estou querendo estudar no Palavra da Vida em São Paulo. Ele falou: muito bom, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Não tem problema, pode ir que nós vamos pagar para você. Quando você terminar a sua faculdade, você venha trabalhar conosco. Quem é que não quer alguém que Deus usa para curar, para expulsar demônio, para profetizar? Quem que não quer? Aí depois disso, então, eu fui para a reunião, cheio de querer. Falei tudo que eu não concordava. Eu não estava lá para analisar professor, eu estava lá para aprender, para estudar. E nisso eles eram nota 10,5. Fui, voltei, precisei ir para uma cidade de 75 quilômetros de São Bento do Sul, Jaraguá do Sul. Quem já ouviu falar? Tinha um pessoal lá com problema com demônio, e nenhum dos irmãos expulsava o demônio. E eu fui lá dar uma ajudinha. Quando eu cheguei, eles já tinham arrumado alguém para expulsar o demônio. Era um carteiro, o carteiro era pastor da Assembleia de Deus. E então estava eu e o carteiro para expulsar o demônio. Como eu sei que expulsar demônio não dá outra coisa senão cansaço, eu fui no violão. Louvar é muito melhor do que expulsar demônio. Eu fiquei no louvor e o irmão ficou lá, na luta com Satanás lá. Eu sei que o demônio saiu e o pastor convidou aquela família para ir num culto de jovem no sábado à noite. Fomos no culto de jovem. Lá foi anunciado que no domingo de manhã ia ter escola bíblica dominical, falando sobre dons do Espírito Santo. Eu fiquei doido. E eu fui, só eu que fui. Domingo de manhã estava lá, ouvindo sobre dons espirituais. Antes de começar a ministração, ajoelhado no banco de madeira, joelho no chão, o rosto no banco de madeira, falando com Deus. Chegou alguém, colocou a mão na minha cabeça e disse assim: meu filho, o lugar que você está, fui eu que te coloquei. Antes de você lá chegar, eu falei com você assim, 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 assim. É lá que você tem que ficar. Estou te preparando para uma grande obra. Perguntei para o seu vizinho: e agora? Se eu chegasse na faculdade e falasse para os professores, doutores, especialistas em grego, em hebraico, fala alemão, fala inglês, fala cada um 4, 5 línguas. Se eu chegasse lá e falasse assim: ó, Deus falou comigo, o meu lugar é aqui. Eles iam dizer: você, além de ser mal educado, língua grande, está ficando louco? Deus falou com você? Quem aqui sabe que muitos evangélicos não acreditam que Deus fala? Quem sabe disso? Levanta a mão, dá um sinalzinho. Muita gente não crê, eu creio. Deus fala. E aí, irmãos, precisei pedir a outra reunião. Na primeira reunião eu entrei na sala assim. Na segunda reunião eu entrei na sala assim. Pedi perdão, falei demais. É aqui que é o meu lugar. Vocês permitem que eu fique aqui? Eu estava caindo numa artimanha do diabo, mas tinha tudo para ser de Deus, porque eu consegui o mais difícil. O mais difícil era alguém para pagar a conta do seminário, que era o dobro o custo. Nós somos capazes de produzir o engano para nós mesmos e nos tirar do centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos, ainda que seja o deserto. Porque se você estiver no deserto e está na vontade de Deus, Deus vai estar no deserto com você. Agora, se você estiver no oásis fora da vontade de Deus, o diabo vai estar no oásis com você. Pergunte para o seu vizinho: o que é melhor, a presença de Deus no deserto ou na presença do diabo no oásis? O diabo é tão terrível que ele conseguiu usar o que Deus dera à igreja de Corinto, no caso, como eu disse no início, a abundância de dons espirituais, para, através da vaidade, da prepotência, da autossuficiência, se infiltrar na igreja. Quem deu os dons para aquela igreja? Deus. E os dons espirituais
se tornaram motivo de disputa, de intriga e de discórdia. O diabo é tão terrível que ele consegue usar coisa boa para transformar em coisa ruim. E aí eu pergunto para você, se dons espirituais usados erradamente podem dar lugar ao diabo, o que o diabo pode fazer se permitirmos que nossas capacidades naturais, principalmente o dom de falar, for usado sem propósito de servir ao próximo? Se de dom espiritual ele pode fazer motivo de confusão, o que ele pode fazer se nós não atentarmos para oferecer a Deus os dons naturais que Ele nos deu para servir o próximo? Ele pode fazer grande estrago. Quer um exemplo? Às vezes a pessoa é tímida para falar de Deus, para falar de Jesus, para contar algo de bom que recebeu, mas quando ela tem uma notícia ruim, a timidez acaba. Você já viu alguém assim? Não. Para falar de Deus, para proclamar uma coisa boa, ela é tímida, ela fica na dela. Mas quando é para contar uma coisa ruim, uma mancada de alguém, ela fala numa fluência diabólica. Cutuca o seu vizinho aí. Em qual dos dois casos você se encaixa? Para falar de Deus é só com jejum e oração. Mas para contar piada, falar do que não presta, falar mal da vida dos outros, é só ter um ouvido que queira escutar. Isso é artimanha? Artimanha do diabo. Mas vamos caminhar para o final. Nenhum aleluia? É, porque senão eu penso que eu posso ficar mais meia hora. Brincadeira. As raposinhas, segundo a Bíblia, são aqueles animaizinhos que às vezes andam pela nossa casa, fazendo os cônjuges brigarem, usando os filhos. As raposinhas são às vezes aqueles bichinhos que andam na nossa casa, colocando o pai contra o filho, a mãe contra a filha. As raposinhas são aqueles bichinhos usados para semear contenda, num lugar onde todo mundo tinha motivo de sobra para viver vida e vida em abundância. A maioria das dificuldades entre casais acontece por um errinho desse tamaninho de comunicação. Uma coisinha desse tamaninho fica desse tamanho, e até aquele casal cair em si e enxergar que não era nada disso. Às vezes tem gente que já perdeu até a peruca da cabeça. Isso é artimanha? Artimanha do diabo? Quem aqui já encrencou com o seu cônjuge por causa de algo mínimo? Levanta a mão. Levanta a mão, Marcinha, senão vão pensar que sou só eu. Faz favor, irmão, levanta a mão alto para o povo ver que você também é gente. Ó, quem aqui? A Marcinha fez só assim, ó. Eu estou aqui em cima e minha mão está mais para cima. Eu vou perguntar de novo para te dar a chance. As raposinhas andam entre os obreiros na congregação, provocando implicância no coração de um com o outro por causa de coisinha desse tamanho. Você viu a gravata do obreiro? Ó, a gravata é para chegar até no cinto. A dele estava no umbigo. Rapaz, deixa a gravata do miserável no umbigo. O que importa é que ele está ali do jeito que tinha que estar. Quem está me entendendo? Por causa de coisinhas desse tamanho, às vezes a gente encrenca um com o outro por besteira, por bobeira. Isso é artimanha do diabo. Quantas vezes eu já encontrei irmãos chateados com outros irmãos por causa de coisa que uma sentadinha para um café, uma sinceridade, uma transparência já resolveria tudo. Tem gente que passa meses sem falar com a outra pessoa, gostando da pessoa, amando a pessoa, sentindo falta da pessoa, tudo porque não senta para uma conversa transparente e verdadeira. Sabe o que é isso? Por favor, me ajude.
Leia em alto e bom som. O que está escrito ali atrás? Artimanhas do diabo. Irmãos, nós estamos aqui, passa tão rápido. Daqui uns dias eu vou fazer 52 anos. Meu Pai do céu! Esses dias eu ficava pensando como eu serei quando eu tiver 30. Agora eu já estou com 52, meu Pai. Já dobrei o cabo da boa esperança, já estou mais perto da morte do que da vida. Vou gastar meu tempo falando dos outros, brigando, nada, eu quero viver em paz. Briga só com o diabo. Se você está me entendendo, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Mas apóstolo, eu não gosto de viver bem, eu gosto de viver mal. Então a igreja não é um bom lugar para você. Porque a igreja é lugar de gente imperfeita, mas é onde nós aprendemos pela graça e pelo poder de Deus a ter vida e vida em abundância. Então você está no lugar certo, porque nenhum de nós foi criado para viver mal, irmãos. Todos fomos criados para viver e para viver vida em abundância, independente das circunstâncias. Posso ouvir um amém? Outro método da raposinha passear no meio até do povo de Deus. Pessoas conversando assuntos com as outras pessoas que não podem ajudar e nem tem nada a ver com a pessoa em questão. Alguma vez alguém já conversou com você falando do fulano? E aí quando você chegou para conhecer o fulano, você mal conseguiu cumprimentar porque falaram dele e não falaram bem. E você já chega com medo de pegar na mão, porque vai que a lepra dele passa para você. Exemplo, a minha esposa aqui, olha, maravilha da criação. Loira, olho azul, parece ser tão fraquinha, né? Parece ser tão boa, mas não é nada disso, irmão. Não é fraquinha e também não é tão boazinha. Mas quando nós mudamos para Campo Grande, irmãos, em 6 meses nós não estávamos mais na igreja que viemos para trabalhar. Não foi porque não queríamos ficar, foi Deus que mandou começar a aliança cristã. Como Deus mandou, nós não levamos nenhuma pessoa junto conosco e começamos com -6. 3 casais da Universal do Reino de Deus, é -6. Recebemos algumas promessas, mas sobrevivemos por 1 ano, vendendo chipa e pão de queijo congelado. Quem que fazia chipa e pão de queijo congelado? Essa moça que parece a Barbie, mas trabalha que nem peão. O primeiro lugar que nós ocupamos, quem pintou tudo, quem preparou tudo, foi ela. Mudamos para aquele prédio, 3º prédio ali na Cabeça de Boi. Sabe quem pintou aquelas paredes todas ali? Essa criatura que parece a Barbie. Diga para o seu vizinho, as aparências enganam. Parece Barbie, mas trabalha mais do que peão. E parece muito boazinha, mas não é tão boazinha não. Todo mundo pensa que o ruim sou eu, ela também é um pouco. Mas às vezes é assim. Você nunca viu a pessoa, nunca falou com ela, mas chega nela, pega na mão e já dá um mal-estar. Por quê? Alguém fez você cair na artimanha do diabo. A língua de alguém foi usada pelo diabo para que você ficasse com dificuldade com outra pessoa com quem você nunca conviveu. Isso é astúcia do maligno. É sinal de que ele está em operação. Agora, como agir para resolver e se livrar desse mal? E aí, com esses 3 rápidos pontos, eu concluo. Como agir para não cair nas artimanhas do diabo? Como agir para impedir, se livrar o máximo possível de ser usado pelo diabo? Como? Primeiro, aguçando a consciência da necessidade de vigiar e orar. Jesus foi quem disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Espiritualmente nós somos perfeitos, mas nós ainda vivemos no corpo, e a nossa alma muitas vezes se rebela e não se sujeita aos princípios de Deus, à vontade de Deus, e por isso nós precisamos vigiar e orar.
dificilmente vamos cair nas artimanhas do Satã. Segundo, por pior e mais errado que seja ou esteja o irmão ou a irmã, o gerente, o colega de trabalho, ele não é seu inimigo. A Bíblia diz que a minha luta, a sua luta, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os principados e as potestades, contra os poderes espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. O que significa isso? Contra aqueles bichinhos que ficam mandando dúvida, ficam mandando seta, ficam mandando na cabeça da gente situações que nós não queremos, não pensamos e nem desejamos. Primeiro, vigiar e orar. Segundo, lembrar que o seu próximo, seja ele quem for, não é o seu inimigo. Aquela pessoa pode até estar se comportando como inimiga sua, mas você não deve enxergá-la como inimigo seu. Posso ouvir um amém? Porque nós somos aqueles que foram chamados para apagar o mal com o bem. Terceiro, além de vigiar e orar, e de lembrar que as pessoas que estão à nossa volta não são as nossas inimigas, não é contra quem nós lutamos, nós precisamos aprender a resolver com a pessoa envolvida o que precisa ser resolvido. Não adianta você não estar de bem comigo e ir falar com meu filho. Não adianta você não estar de bem comigo e ir falar com a minha mãe. Não adianta você não estar de bem comigo e ir falar com o Ramon. Você tem que falar com quem? Comigo. Sendo assim, quando alguém te procurar para falar que não está de bem com alguém, você pergunta para a pessoa: e o que eu tenho a ver com isso? Você está me procurando porque você quer que eu vá te ajudar a conversar com ela? Ou você está no espírito da fofoca? Porque se não for para ajudar a resolver, é o espírito da fofoca. E fofoca é a artimanha do diabo. Aí ele rouba a nossa paz e o coração daquela pessoa fica mais ainda sem paz. Vigiar e orar, enxergar que as pessoas de carne e osso não são nossos inimigos, e se tem alguma coisa que você precisa resolver, resolva o quanto antes. Posso ouvir um amém? Principalmente se for com o seu cônjuge, porque a Bíblia diz assim, que se você estiver encrencado com o seu cônjuge, se você estiver fazendo alguma coisa escondida do seu cônjuge, se você estiver tramando e o seu cônjuge não está sabendo, se você está fazendo algo que desagrada a Deus escondido do seu cônjuge, a sua oração não passa do teto. Olha que interessante. Aqui quero saber desse homem, esse é uma praga. Essa mulher é o cão chupando manga. Aí eu entro no quarto: papai, Deus de maravilhas, magnânimo, pericorético, excelsior, sublime Deus. E aí o papai lá do céu: meu filho, eu não te salvei para ser um hipócrita, rapaz. Você estava falando que a sua mulher é o cão chupando manga, a mulher que eu te dei para você amar como Cristo amou a igreja. Toma vergonha, seu cara de pau. Quem está me entendendo? Não combina falar mal do cônjuge para alguém, para o espelho, e chegar diante de Deus e falar que ele é magnânimo, que ele é excelso, que ele é sublime, que ele é pericorético. É tão sério o relacionamento conjugal que para mim e a sua oração, nós que somos casados, chegar até o trono de Deus, nós precisamos estar bem com o nosso cônjuge. Posso ouvir um amém? Seu cônjuge está aí? Então diga para ele assim: você precisa de mim, estar bem comigo, até para Deus te ouvir. Está vendo como eu sou importante na sua vida? Por isso que o apóstolo Paulo diz: é melhor ficar solteiro, porque se casar está lascado. Mas se for para viver abrasado, pecando, case. Vamos terminar, que o povo está muito sério. O assunto é sério, né, irmãos? Mas nós não precisamos ficar tristes, não. Porque está escrito: em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. Se nós ignorarmos as artimanhas do diabo, ele pode ter vantagem sobre nós, mas se nós não ignorarmos,
nós prevalecemos até sobre as suas astúcias e sutilezas no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quarto e último ponto. Você está vigiando, você não está encrencando nem brigando com os outros por causa de picuinha. Você está decidido a resolver aquela pendência que você tem com aquela pessoa. E se você encrencar com alguém, você nunca mais vai falar desse alguém com alguém que não tem nada a ver com isso. Você agora vai agir segundo o padrão da palavra. Então, se você ainda não está tendo vitória, você precisa fazer um propósito com Deus de jejum e oração. Apóstolo, eu já conversei com a pessoa, eu já me retratei, ela me perdoou e eu a perdoei. Mas às vezes, quando ela passa perto de mim, eu sinto o cheiro dela, me dá um negócio. Às vezes parece que eu recebo a unção do Mike Tyson. A pessoa passa perto de mim, eu quero morder a orelha dela. Você está precisando jejuar e orar, para que a sua carne se sujeite à decisão que você já tomou. Quem me entendeu? Levanta a mão para o céu e fique de pé, no nome de Jesus. Quero chamar os pastores da comunidade, da aliança, que estão aqui para virem à frente, por favor. Os pastores, por favor, para me ajudar. Os pastores e as pastoras, né, irmãos? Você que está aí, faça assim com a sua mão. Os pastores vão fazer assim, vão levantar as mãos, por favor. Se você concordar, feche os teus olhos. Pai, aqui estão os teus filhos e filhas, a tua igreja, o povo que vem adorar ao Senhor neste lugar, nessa noite. Pai, nós temos convicção de que o Senhor é bom, de que o Senhor é poderoso para fazer por nós e em nós infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar. E nesta hora, Deus Todo-Poderoso, eu suplico que o Senhor libere do teu trono um fogo purificador sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que aqui estão. Se porventura, Pai, alguém está nesse momento se sentindo acuado, acusado, por causa de alguma prática do passado, que o Senhor libere, ó Deus, o perdão, que o Senhor libere a purificação, que o Senhor libere uma unção, ó Deus, de libertação, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se porventura, Pai, há filhos e filhas do Senhor, com travas na alma, com questões para resolver com este ou com aquele, que o Senhor ajude a crer de todo o coração, que é teu interesse ajudar esse filho e essa filha a ter mãos limpas e coração puro. Que no nome de Jesus, ó Pai, seja registrado na tábua do coração dos teus filhos e filhas que aqui estão, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que o Senhor está pronto para ajudar cada um de nós a sermos pessoas bem resolvidas, a sermos pessoas capazes de receber em plenitude o teu perdão e de dar perdão para não dar lugar às vantagens do diabo sobre as nossas vidas. Poderoso Deus, que nessa hora, Pai, o Senhor ajude os meus irmãos e irmãs que aqui estão, aqueles que têm a necessidade de colocar algo para fora aqui nesse momento, aqueles que têm a necessidade de receber uma oração com imposição de mãos, para sair daqui em plenitude de liberdade, vivendo a partir de hoje vigilante, vivendo, ó Pai, na convicção de que não luta contra o próximo, vivendo na convicção de que melhor é se sujeitar à tua vontade, é andar bem resolvido em todas as áreas da vida. Pai querido, que a tua graça tome cada um desses queridos, do alto de sua cabeça à planta dos pés, que a tua boa mão prevaleça sobre cada um, que esse primeiro dia da semana seja um marco de como será a semana de todos nós, que o Senhor cubra cada um com as tuas bênçãos, que o Senhor livre de males, de dores, de pragas e pestilências pós-modernas, que o Senhor nos faça prosperar, ó Deus, em todos os nossos caminhos enquanto a trombeta não soar, para que nós falemos e anunciemos as tuas grandezas sobre a face da terra. Poderoso Deus, continue, Pai, nos segurando com força nas tuas mãos, nos mantendo na tua presença. É minha oração em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Amados, nosso culto está encerrado.